A paz do Senhor Jesus, meus queridos jovens. Estamos chegando ao quinto devocional desta semana tão edificante. E hoje, o Espírito Santo nos chama para uma palavra simples, mas poderosa. Escutai ao Senhor. Se tem algo que define a vida espiritual de um jovem, é a capacidade de ouvir a Deus. Não há crescimento sem escuta, não há direção sem atenção, não há avivamento sem sensibilidade à voz do Espírito Santo. Para meditar neste tema, eu te convido a estar orando ao Senhor. Senhor, nosso Deus e nosso Papai querido, nós te agradecemos por mais um dia de vida e pela tua presença conosco. Pedimos que o Teu Espírito Santo abra os nossos ouvidos espirituais, tira toda distração, todo ruído e tudo o que tenta calar a Tua voz em nossas vidas. Queremos ouvir, entender e obedecer. É a nossa oração em nome do Senhor Jesus. Amém. Amados irmãos, o texto para a nossa meditação está em Jeremias, capítulo 13, versículo 15, e diz assim o texto sagrado: Ouvi e inclinai os ouvidos, não vos ensoberbeçais, porque o Senhor falou. Glórias a Deus, aleluias! O povo de Judá estava vivendo em rebeldia e teimosia espiritual. Eles haviam rejeitado a correção, desprezado os profetas e se afastado da presença de Deus. Então, através de Jeremias, o Senhor lhes dá uma chance, um último apelo. Ouçam, incline os ouvidos. Ouvir era a chave para evitar o juízo que se aproximava, mas para ouvir era preciso vencer o orgulho. Por isso Deus completa dizendo: não vos ensoberbeçais. A soberba, meus irmãos, fecha os ouvidos, mas a humildade abre o coração. Queridos jovens, este versículo é como um alerta luminoso para todos nós. Deus ainda fala, e Ele fala de muitas maneiras, pela palavra, pela pregação, pelo louvor, pela consciência, pelas circunstâncias e, claro, não podia deixar de falar pelo Espírito Santo. Mas a grande questão não é se Deus fala, é sim se nós estamos ouvindo. Muitos querem que Deus responda, mas não querem parar para escutar. Outros querem direção, mas não querem silêncio. Vivemos numa geração barulhenta. Notificações, vídeos, redes sociais, pressões, ansiedade. E no meio disso tudo, a voz de Deus vai sendo abafada. Meus irmãos, Jeremias clama: inclinai os ouvidos. Isso significa ter atenção, postura de humildade, interesse, prontidão. Deus fala com quem está disposto a ouvir. O Senhor também diz: não vos ensoberbeçais. Por quê? Porque o coração soberbo não aceita instrução. O soberbo acha que já sabe, já entende, já está certo. E quando o orgulho fala alto, a voz de Deus fica distante. Mas quem se humilha diante de Deus, quem diz: Senhor, fala comigo, esse sempre recebe direção. A voz de Deus não é para especialistas, é para pessoas obedientes. Não é para perfeitos, é para quebrantados. Jovens, escuta ao Senhor. Escutar ao Senhor é um exercício diário. Não é algo automático, é uma disciplina espiritual.
É o primeiro passo para ouvir a Deus é calar o barulho interior. Às vezes, o maior ruído que te impede de ouvir o Senhor não está fora, mas dentro. Medo, ansiedade, orgulho, pressa, dúvidas. Por isso, meus irmãos, reserve tempo para Deus, leia a Bíblia em silêncio, ore com o coração aberto, desligue um pouco as distrações. O Espírito Santo fala, mas ele não compete com o barulho, ele sussurra no coração. Ouvir a Deus salva vidas. Quantos jovens destruíram seus caminhos porque não ouviram a voz do Senhor? E quantos foram preservados porque pararam, oraram e escutaram? A voz do Espírito Santo é o maior sinalizador que você terá. Ela corrige, dirige, alerta, consola, anima, conduz. Jovem que ouve Deus não anda perdido. Jovem que ouve Deus não aceita qualquer caminho. Jovem que ouve a Deus não se vende, não se mistura, não se dobra. E quando você começa a ouvir, Deus começa a revelar. Quando você presta atenção, Deus aprofunda o relacionamento. Quem escuta a Deus vive no centro da vontade dele. Agora feche os seus olhos e pense. Como anda a sua sensibilidade à voz de Deus? Você tem ouvido? Tem dado atenção? Ou tem permitido que as vozes do mundo te calem espiritualmente? O Senhor te chama hoje. Inclina teus ouvidos. Ele quer falar contigo. Ele quer te orientar, te fortalecer, te direcionar. Mas é necessário fazer silêncio por dentro. É necessário humildade para reconhecer que sem Ele não sabemos nada. Peça ao Senhor agora. Desperta meus ouvidos espirituais, Senhor. Quero ouvir a Tua voz. Aleluias. Senhor, nosso Deus e nosso Papai querido, obrigado porque o Senhor fala. Pedimos agora que o Teu Espírito Santo abra os nossos ouvidos espirituais. Arranca de nós toda soberba, toda distração e tudo que impede a nossa sensibilidade espiritual. Queremos ouvir a Tua voz, entender o Teu caminho e obedecer à Tua vontade. Guia, Papai querido, cada jovem com a Tua mão poderosa. É o nosso clamor em nome do Senhor Jesus. Amém. Glórias a Deus. Queridos jovens, que palavra maravilhosa o Senhor nos deu hoje. Quem escuta a voz do Senhor nunca anda em trevas. Continue ouvindo, continue buscando, continue atento ao que o Espírito Santo diz. Amanhã encerraremos essa semana com o tema Se Esqueceram de Deus e Confiaram em Mentiras, baseado em Jeremias capítulo 13, versículo 25. Será um encerramento forte e revelador, não perca! Fiquem todos na preciosa paz de nosso Senhor e Deus Jesus Cristo e até o nosso próximo devocional.